Olá, sejam bem-vindos! Você pode gostar ou não de Brasília, mas não pode dizer que viu antes coisa parecida. A frase de Oscar Niemeyer descreve bem nossa capital federal, um marco da arquitetura e do planejamento urbano. A imagem da cidade também evoca um período de intensas transformações sociais, culturais e econômicas, sob o comando de Juscelino Kubitschek. No Almanac Brasil de hoje, histórias daqueles tempos de mudança em que vivemos 50 anos em 5. Preparados para mais uma viagem pela cultura brasileira? Atenção para o itinerário! Ao sul, o nosso mais antigo clube de futebol, que só foi campeão uma vez. Ao norte, a técnica milenar da cerâmica marajoara. Passando pelas histórias de um trio de sertanistas que redescobriu o país. Pausa para um gostoso papo-cabeça com o educador Tião Rocha. E voltamos à estrada com o nosso bem informado guia de viagens Almanaquias. Apertem os cintos, nossa viagem está só começando. Uma boa dose de patriotismo, algumas pitadas de vaidade e muita teimosia. Foi assim que o presidente Juscelino Kubitschek realizou o que muitos achavam impossível e deu ao Brasil sua nova capital. Mas na época não faltou quem torcesse o nariz para a novidade. Em 21 de abril de 1960, aniversário da morte de Tiradentes, JK inaugurou com a presença de centenas de milhares de pessoas a nova capital do país. Para a alegria de alguns e desgosto de outros. Muitos funcionários públicos, por exemplo, não ficaram nada felizes de deixar as praias do Rio para viver no meio do Cerrado. Carlos Lacerda, Assis Chateaubriand e Gilberto Freire foram alguns dos que receberam a ideia com 4 pedras na mão. O engenheiro Gustavo Corsão foi categórico ao dizer que o lago artificial Paranoá jamais se encheria. Quando ele foi totalmente preenchido, JK fez questão de mandar um telegrama com apenas 2 palavrinhas. Encheu, viu? Para a alegria dos defensores de Brasília, deu tudo certo. Uma crônica que comemorava a nova capital foi intitulada A Derrota dos Cretinos. Dona Júlia, a mãe coruja do então presidente, ficou pra lá de orgulhosa. Só mesmo o Nonô seria capaz de fazer tudo isso. Ele se diz antropólogo por formação, educador popular por opção, folclorista por necessidade e mineiro por sorte. Esse é Tião Rocha no Papo Cabeça. Agora professor na Universidade de Ouro Preto, na UFOP. Eu tive uma coisa, né? Os americanos chamam de insight, nós aqui em Minas chamamos de clarão mesmo, né? Me deu um clarão, eu falei, chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. Eu descobri que eu quero ser educador. Quando eu me dei conta, né, dessa diferença, eu percebi que eu precisava de buscar o exercício pleno da aprendizagem, né, para me transformar num educador. Eu não sou contra a escola, eu sou contra a escola ruim, né, onde os meninos entram, mas não aprendem, não é? Onde aquilo lá, para ser prazeroso, vira uma chatice. E hoje a gente sente que as novas gerações, né, elas vêm com uma possibilidade de informação, com uma carga tão grande, né, de possibilidades, que a escola não tem que estar fazendo só TICs, né? Tecnologia de informação e comunicação. Está cheio de TIC aí, tique nervoso. Nós precisamos fazer TICs e TACs, né? Para cada tecnologia de informação e comunicação, você tem que ter uma tecnologia de aprendizagem e convivência. Como é que você transforma o conhecimento, a informação, em convivência, em bem-estar, sabe? Em acesso às pessoas por um todo, não é? Quer dizer, essa lógica tem que mudar, o jeito, né? A perspectiva e tal. Se hoje já estão pensando, as escolas estão pensando no futuro, quer dizer, não tem mais um currículo pronto. Porque o currículo é baseado no passado, ela está baseado no currículo criando no futuro. Como é que nós vamos pensar, né, para o ano 2050? Entendeu? Que sociedade que a gente quer? Né? Eu acho que a gente tem que ter essa ousadia. E daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho com o Tião Rocha. Agora,
Onde andarás tu, Almanaquias? Estou aqui nas ruas para saber o que o povo trabalhador do nosso Brasil tem a dizer sobre a minha questão. Quem é que esquenta a cabeça toda vez que tem que trabalhar? Hein? Sei lá. O homem. Só sou meu marido. Não sei. Vou dar uma dica aqui pra senhora, é um objeto. Chapéu? Prego. Que só se for martelo, né? Um bule. O bule não é o bule. Um objeto de trabalho? Talvez. Fósforo. Palha de fósforo? É isso aí, meu velho. É o fósforo. Esse aqui sempre fica esquentadinho quando tem que trabalhar. Quer ver, ó? Ih, esfriou. Dizem que os humanos são os únicos seres que buscam saber sobre o seu futuro. E para isso, usam infinitos meios, cartas, búzios, leitura de mãos. Você acha que vidência é um dom sobrenatural ou é pura enrolação? Será uma ciência doméstica? A curiosidade faz parte do ser humano. A atração pelo mistério, por aquilo que está oculto, interesse pelo futuro. Aos 8 anos de idade, eu ganhei um baralho comum que meu pai me deu de presente para brincar. E daí em diante eu comecei a ver coisas que eu nem queria. Já fui ler carta no shopping. Ela falou que o ano passado eu não iria casar e tá tudo marcado. E realmente eu não casei. Tive de muitos anos atrás, acho que eu tinha uma família que eu ia encontrar, né, que seria minha raiz. Isso foi faz mais de 20 anos atrás. E isso veio se findar o ano passado. Previsão é uma coisa, tá? A gente, vamos dizer assim, você vem, você joga, eu te dou a orientação, que aquilo que o jogo tá me passando, eu passo pra você. Eu tinha um primo que era ótimo nesse negócio de baralho cigano. Nossa, durante muito tempo a minha vida só foi pautada no que ele falava. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu ia falar com ele. Existem princípios científicos na vidência. Eles precisam ser mais investigados. Ela falou que eu ia receber uma carta que era sobre uma herança. E até hoje eu não tenho herança nenhuma. Sem querer invadir a praia do Almanaquias, eu tenho aqui um desafio para os entendedores de futebol. Você sabe dizer qual foi o primeiro clube do país? Em 19 de julho de 1900, surgia o glorioso Esporte Clube Rio Grande. O quê? Nunca ouviu falar? Pois trata-se do nosso mais antigo clube de futebol em atividade. Você deve estar se perguntando, e o Vasco da Gama, que é de 1898? E o Flamengo, que é de 1895? A questão é que esses dois nasceram como clubes de regatas. Já o Rio Grande sempre foi de futebol. Seu fundador foi um alemão de nome difícil, Johannes Christian Moritz Niemann, que queria popularizar por aqui o esporte. No começo foi um pouco difícil, as bolas tinham que ser importadas. E não havia adversários, os sócios tinham que jogar entre si. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas o Rio Grande não obteve muitas glórias. Conquistou apenas um campeonato gaúcho em toda a sua história. Mas o título de clube mais antigo do país, esse ninguém tira. Agora tem um olho no olho com uma surpresa muito agradável da nossa música. Com vocês, Luísa Maita. Acordo cedo com o pé no freio, o mundo inteiro começa a girar. Num banheiro, olho no espelho, crio coragem e ponho pra andar. Aos 18 anos eu comecei a fazer uma aula de violão com um cara chamado Dr. Morris, que era, na verdade, produtor comigo numa gravadora. E aí a gente começou a tocar e eu falei, vamos fazer uns bares e tal. E aí eu comecei a cantar. E foi super importante porque, enfim, eu comecei a desenvolver uma coisa própria, expressiva, musical, cantando Edu Lobo, Lenine, Tom Jobim. E nesse meio tempo eu comecei a cantar também com meu tio, que chama Daniel Taubikin, e era backing vocal, e ele tinha acabado de produzir um disco nos Estados Unidos com Roy Cicala, era
Era um disco que, até hoje, assim, eu acho um disco incrível e talvez dos mais influentes pra mim. Carteira, chave no bolso, tá carregando meu celular. Acredita, ninguém apita aqui. E aí, eu não tinha nenhuma música gravada minha. Tinha o disco da Urbana, mas minha não. E aí eu já tinha mostrado o show ao vivo pro Paulo Le Petit e pra um outro produtor. E aí tava meio em dúvida, assim, tal, entre os dois e tal. E aí eu liguei pro Paulo e falei, Paulo, vamos fazer uma música, experimentar, ver como é que sai, sabe? E aí eu escolhi Maria Moleque, que era uma música do Rodrigo, que tinha uma história mais atual, era mais moderna. Aí fizemos além. Aí o Paulo falou, meu, vamos fazer seu disco. Eu tô na vida pra virar, que a felicidade vem. Eu tô sonhando mais além. E depois do intervalo, Luísa Maita volta para dar mais uma palhinha pra gente. Agora é hora de medir o seu nível de brasilidade. Bom, como hoje a gente está falando de Brasília, vamos fazer um brasiliômetro brasiliense. Qual é o nome da residência alternativa do presidente da República na capital federal? No momento, eu não sei. Não lembro. Palácio do Governo? Não sei dizer não. Já sabe? Daqui a pouco tem a resposta. E aí, já matou o desafio do Brasiliômetro? Qual é o nome da residência alternativa do presidente da República na capital federal? Como é que é mesmo aquela... Não é Casa Branca? Ah, esqueci o nome lá da residência. O Palácio? Ah, me fui, eu não lembro agora. Gente, o negócio tá feio, hein? Vou dar uma forcinha com as nossas alternativas. Alternativa A, Palácio do Catete. B, Granja do Torto. C, Palácio do Buriti. D, Granja Viana. É Granja Viana? Palácio do Catete. Não é Granja do Torto? Granja do Torto. Isso! É a Granja do Torto. As versões para explicar o nome são duas. A primeira diz que o lugar fazia parte da antiga fazenda do Riacho Torto, que abastecia a cidade de ovos e frangos. A segunda, mais fantasiosa, relaciona o nome com o apelido do capataz da granja nos tempos de João Goulart. Chamavam o coitado de Torto. Nossa capital, Brasília, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, tem pouco mais de 50 anos de vida, mas já acumulou muitas histórias antes e depois de sua inauguração. Inaugurada em 1960, Brasília era um sonho bem mais antigo. No século XVIII, o Marquês de Pombal já queria mudar a capital do Império para o interior. E ele não foi o único. José Bonifácio, Floriano Peixoto, Eurico Gaspar Dutra, muita gente idealizou a transferência da capital para o centro-oeste do país. Já os assessores de Getúlio Vargas sugeriram um endereço mais próximo, Petrópolis. Porém, o orçamento para a construção de uma autoestrada que ligasse o Rio à nova capital deixou o presidente de boca aberta, 200 milhões de dólares. Getúlio desistiu e, quando argumentaram que um sucessor poderia fazer isso, arrematou. Só se for maluco! Nem imaginava que, alguns anos depois, JK desembolsaria mais de 80 bilhões de dólares para construir Brasília. Pompeia, ao contrário, paisagem de outro planeta, invenção genial. Os comentários sobre Brasília são muitos e variados. Mas nada irritava mais o urbanista Lúcio Costa do que a comparação do plano piloto com um avião. Segundo ele, o formato era o de uma borboleta. Uma bela borboleta pousada no Planalto Central. Hora de continuar nosso proveitoso papo cabeça com o educador Tião Rocha. O Vale do Jequitinhonha é um nó, né? Dentro da história brasileira, porque ele sempre foi uma região fadada ao fracasso.
há 13 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com eles, com os jovens lá, um garoto, jovem de 15, 16 anos, virou para mim e falou assim, olha, fiz 16 anos, eu não preciso aprender mais nada, porque eu estou indo para o corte. O que é ir para o corte de cana? Né? É se sujeitar a trabalhar o dia inteiro para ganhar um salário mínimo, você tem que cortar 14 toneladas de cana num dia. Quer dizer, é trabalho de máquina, isso é trabalho escravo. Então, quando eu tive esse desafio, eu falei, bom, só faz sentido trabalhar no Jequitinhonha para não perder menino para o corte de cana. Então nós resolvemos criar uma UTI, que é para evitar da morte cívica, da morte cidadã, uma UTI educacional. Convocamos as mulheres, os jovens, formamos um exército de mães cuidadoras, de agentes comunitários e fomos, né, de casa em casa. O que você pode fazer para ajudar esse menino a se alfabetizar, sair desse lugar? Então nós conseguimos de criar as condições para os jovens permanecerem, trazer os homens de volta que foram para o corte, porque hoje nós estamos garantindo água, né? Captação de água de chuva, recuperação das águas, das nascentes, etc. Criar as condições, né, de trabalho, de produção e de renda, né? E criar as condições dos meninos não saírem atrás, né, de mercados, mas criar novos mercados, levar a tecnologia para lá. Quer dizer, os jovens no Jequitinhonha, lá em Araçuaí, eles não têm, da nossa parte, os que estão conosco, não tem lan house, nem tem telecentro, eles têm uma fabriqueta de software. Então eles aprenderam a fazer os próprios softwares para oferecer como prestador de serviço. Quer dizer, é uma mudança de paradigmas, né? Então, essa lógica hoje que nos mobiliza, né? E a experiência de Araçuaí nos mostra o caminho, né? Que isso é possível botar isso em escala, né? Hoje em dia ele é praticamente uma peça de museu, mas já houve uma época em que o pinico era simplesmente indispensável. Vamos ver quem é que se lembra. A casinha era lá fora, né? Então a gente acordava durante a noite, às vezes com vontade de fazer xixi, cocô, né? Então tinha o pinico debaixo, usava. Tudo era banheiro fora de casa. Na época já era um hábito bem estranho. Eu lembro do pinico, a época de criança. O casal tinha um pinico maior e a criançada os pinicos menores. Em cada quarto tinha um. E de manhã era uma briga danada, porque ninguém queria sair no frio para jogar o pinico na privada lá fora. Usava muito também quando a pessoa estava ruim, estava com problema de catarro. Pinico embaixo da cama. Inclusive ele ia dormir e tinha que olhar para baixo, assim, para ver se estava ali guardado. Sabe qual era a encrenca maior? É quando você de manhã pegava o pinico e ele escapava da tua mão. Ah, era terrível. Você aí em casa, confortavelmente sentado em seu sofá, sabe qual é a origem da expressão "pra inglês ver"? A frase teria sido dita pela primeira vez em 1808, quando a família real chegou ao Brasil. A capital Salvador estava toda iluminada. Dom João VI então comentou que aquela recepção festiva demonstrava aos ingleses, aliados e protetores de Portugal, quão calorosamente ele era recebido no país. A expressão logo virou símbolo de enganação ou de falsas aparências. Outra versão defendida por historiadores é que a frase pode ter nascido da fingida vigilância com que os navios brasileiros procuravam navios negreiros. Faziam isso de mentirinha, apenas para agradar aos ingleses, que haviam proibido o tráfico de escravos. Nossos ilustres brasileiros de hoje são três audazes sertanistas que mudaram a vida de milhares de indígenas brasileiros. No início dos anos 40, os irmãos Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas levavam uma vidinha comum em São Paulo. Um era escriturário, o outro entregava avisos da prefeitura, o terceiro trabalhava em uma distribuidora de gás para geladeiras. Até que ficaram sabendo da expedição Roncador Xingu, criada pelo governo federal para desbravar áreas desconhecidas do território brasileiro. De início foram barrados, com a alegação de que eram gente culta da cidade e não tinham a resistência própria dos exploradores. Mas eles voltaram, usando roupas velhas e barbas por fazer, e acabaram aceitos.
2 anos depois, lideravam a expedição. Sob seu comando, a marcha para o oeste, que tinha tudo para ser uma expedição violenta e militarizada, buscou preservar não só a vida, mas a cultura e a identidade dos povos indígenas. Com o apoio do Marechal Rondon, do antropólogo Darcy Ribeiro e do sanitarista Noel Núteus, os irmãos garantiram a sobrevivência de nações inteiras ao consolidar o Parque Indígena do Xingu. Passaram mais de 4 décadas registrando o interior do Brasil, num trabalho reconhecido no mundo todo. Quando morreu Orlando, o último dos 3 irmãos, a aldeia Iaualapiti realizou um inédito Kuarupi, cerimônia em honra dos guerreiros mortos. Mais de 2.000 pessoas se reuniram no Alto Xingu para retribuir a Orlando e seus irmãos tudo o que fizeram pelos índios do Brasil. Tradicionais e brasileiríssimas, as belas peças da cerâmica marajoara representam um legado cultural de mais de 1000 anos. Vamos ver agora como é que se faz. O povo marajoara já saíram da Ilha do Marajó há 2.700 anos. Né? Mas na década de 40 começou as escavações. Então descobriram muitas peças arqueológicas. Né? Tem muitas no museu, muitos levaram por não ter uma fiscalização desde o início. Né? E, pelo que me consta, até hoje ainda tem muitos sítios dentro da Ilha do Marajó que devem ter peças enterradas. A argila hoje sai do rio Paracuri. Aí vai para a mão de um profissional que ele vai tirar as últimas impurezas e dar textura no barro. Do barro beneficiado passa para a mão do oleiro, profissional número 1 do nosso processo. É a pessoa que vai confeccionar os vasos. Então, um vaso, uma peça dessa aqui, ele confecciona, deixa ela modulada e vai para um período de secagem. Depois de uns 5, 6 dias, ela vai receber o desenho. Os desenhos são o que dá valor à nossa peça. Existem 2 técnicas, né? Um incisivo, que chamamos de risco fino, que é bem levezinho, bem dedicado, né? E tem o excisivo. Esse aqui já é um risco mais grosso, mais fácil de trabalhar. Então ela volta para um período de secagem de novo. 10, 12 dias é que ela vai estar pronta a ir para o forno. O forno ele recebe uma temperatura de 800 a 850 graus. Saindo do forno vem a etapa final, que é a pintura. 2 profissionais que nós temos aqui, eles vão dar as cores, né, e o acabamento final. Eu agradeço o artesanato marajoara, né. Para o meu Pará também é um cartão postal. Eu viajo o Brasil todo. Por onde eu passo com a minha arte, ela é admirada de montão. Sabe de quem é essa voz? Sou um ogro, sabe? Peguem suas tochas e rifles! Vamos ver se o pessoal consegue adivinhar. Rogério Cardoso. Chacrinha? Chico Anísio. Cazuza. Zacarias. Golias não é? Dedé. Peguem suas tochas e rifles! Ah, eu vi a sua voz. Não sei. Ele já faleceu, mas ele era muito carismático e popular em todo o Brasil. Ele se chamava Cláudio, mas todos o conheciam pelo seu apelido. O Bussunda. Que isso de cara, muito bom, amigo, muito bom, valeu. É isso aí, Cláudio Besserman Viana, o Bussunda, foi jornalista, humorista e flamenguista. Com vários trabalhos de sucesso, ele ficou conhecido por participar da trupe do Cacete Planeta. Essa tava fácil, hein? Fala sério aí. Agora tem mais cantos de Luísa Maita. Meu pai era um grande compositor também, então tinha essa história do samba, eu vivia no Bexiga, então toda a cultura da Vai-Vai ali, sabe, muito presente, cultura negra, e eu acabei recebendo essa história também do samba e eu sabia que ia ter uma história de samba no meu disco. E a história eletrônica foi uma forma de falar de São Paulo, assim, eu acho que São Paulo tem uma coisa muito única, né?
que até fazendo esse clipe com o João Weiner e tal, o João falou uma coisa muito legal, que São Paulo você não vê, assim como o Rio de Janeiro. E São Paulo é uma sensação, não é uma... Então eu acho que a coisa eletrônica veio muito de encontro com isso. Essas coisas eu sabia que eu ia colocar no disco de algum jeito. Assim como a nossa capital, o Brasil é um país bem jovem, mas com muitas histórias para contar. E as melhores estão aqui no Almanac Brasil. Semana que vem tem mais. Enquanto isso, a gente se vê na internet. Até lá!